Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto é genética. Eu sou a professora Marcele, da aula de ciências, e a gente vai falar sobre hereditariedade. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. É uma matéria muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para começo de conversa, o que é genética, afinal? Genética é a parte da ciência, mais especificamente da biologia, que estudam os nossos genes, os pedacinhos que estão dentro da nossa célula e que são responsáveis pelas nossas características. Esses genes são transmitidos através da hereditariedade. Mas o que é hereditariedade? É justamente a capacidade de passar essa informação dos pais para os filhos. E isso acontece através dos gametas. E o que são gametas, professora? Gametas, como você está vendo essa imagem linda aqui, são as células responsáveis pela reprodução. Esse círculo vermelho bonito que você está vendo é o óvulo, o gameta feminino. E todos esses que estão ao redor dele são os espermatozoides, os gametas masculinos. Bom, para formar os gametas, o que é importante que a gente saiba? Todo homem vai formar espermatozoide, toda mulher vai formar óvulo. Com relação à quantidade de DNA que tem dentro das nossas células, tem uma pequena diferença. As nossas células, todas elas, apresentam 46 cromossomos. Agora, os gametas vão ter só metade desse número, ou seja, 23 cromossomos. Por que isso é importante? Porque na hora da fecundação, o óvulo se une a um espermatozoide para poder formar um zigoto, com 46 cromossomos, assim como o papai e a mamãe. Dessa forma, os gametas são muito importantes para a reprodução. Você está vendo aí na sua tela um esqueminha que está mostrando para você o seguinte: zigoto é a primeira célula, é o embriãozinho que vai se desenvolver. Ele apresenta 2 vezes o número de cromossomos, por isso 2M. Esse zigoto vai se multiplicar, se dividir várias vezes, formar um bebê que vai continuar crescendo através do processo de mitose até formar um adulto, que também é 2M. Nesse adulto, o processo específico para formar os gametas se chama meiose, onde ocorre uma redução do número de cromossomos. Por isso você está vendo apenas M. Então, as células adulto, 2M, e os gametas, apenas M, que é a metade. Justamente para, na hora da fecundação, unir o óvulo com o espermatozoide e formar um zigoto que vai se tornar um bebezinho. Bom, e o DNA? O DNA, ele fica no interior da nossa célula, lá no núcleo, num espaço onde nós chamamos de cromossomo. O cromossomo é uma estrutura formada pelo DNA, tá? E é ele que vai ser responsável por carregar as nossas características genéticas. A gente está observando agora essas características. Então, você está vendo aí na sua tela 2 cromossomos. O cromossomo tem aí risquinhos verde, vermelho, azul e amarelo ou laranja, né? E cada um desses risquinhos são os genes que nós falamos no começo da aula. Cada gene responsável por uma característica, como você está observando. A cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor dos cabelos, o crescimento, entre outras características que são aí responsáveis por formar uma pessoa. Essas características que ficam aí nos cromossomos, elas estão sempre aos pares. Por isso você está vendo 2 cromossomos e nós chamamos eles de homólogos, porque eles são cromossomos iguais, que vão apresentar as mesmas características, com genes que são também iguais,
por isso recebem o nome de alelos, tá? Dessa forma, a gente tem um cromossomo que vem da mamãe e um cromossomo que vem do papai. Se a gente for observar, o nosso conjunto, cada célula vai ter 23 cromossomos. Eu coloquei para vocês em rosa, para vocês saberem que desses 23, sempre um é da mãe. E em azul, para saber que desses 23, sempre um é do pai. Por isso, a união dos gametas é tão importante. Metade do material genético vem da mãe, metade vem do pai. Esse esquema bonito que você está vendo aqui chama-se cariótipo. Cada parzinho de cromossomo vai ser responsável por características específicas. E esse par 23, que pode ser para menino, né, o XY, ou para menina, o XX, que vai determinar o sexo do bebê. Tudo isso é muito importante para a gente finalmente entender a hereditariedade, que nada mais é do que os pais transmitindo características hereditárias para os seus descendentes. Você está vendo aí na sua tela essas borboletinhas azuis. Tem uma borboletinha azul mais escura, outra azul mais clara. E do outro lado, tem as borboletinhas vermelha escura e a vermelha mais clara, um rosinha, né? Os descendentes podem apresentar ou só a coloração azul, ou só a coloração azul clara, ou até mesmo a mistura dessa coloração. Isso é a hereditariedade. Na sua família não é diferente. Quando a gente observa lá os avós, os pais, os filhos, cada um com a sua característica, mas que é passada dos descendentes para os próximos daquela família, né, daquela geração. E eu coloquei aí para vocês observarem a minha família. Por isso, nós somos parecidos, mas não idênticos aos nossos pais e às nossas mães. Nessa foto aí, você está vendo a minha mãe, eu e os meus 2 filhos. Repare bem, existe uma certa semelhança, mas também existe bastante diferença. Por quê? A genética faz exatamente isso, a mistura das informações do pai e da mãe, para que você seja único. Gostou? Mas olha, preciso falar que as cenas do próximo capítulo estão imperdíveis. Você gostou dessa aula? Então, se você ficou aí curioso, não deixe de pesquisar um pouquinho sobre o Mendel e as ervilhas. O que será que tem a ver esse rapaz com essas ervilhas? Não perca a nossa próxima aula para você aprender mais sobre genética. Obrigada e até a próxima.